Meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo com a santa e preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, neste pequeno período de meditação, compartilhar com você algo que Deus, há alguns minutos atrás, veio despertar-me para transmitir aos que valorizam a palavra do Senhor. O texto sagrado é apenas um versículo, o qual nos diz, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, creio que você conhece bem. Diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bem, nesse tão pequeno texto, Deus nos mostra 3 passos importantes para que cresçamos espiritualmente, para que cresçamos na nossa fé em Cristo Jesus. São necessários 3 passos para que melhor entendamos a vontade de Deus. Aqui está um versículo pelo qual o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele vem dissecando a ideia de invocar o nome do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor. Tanto é que ele diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso está no versículo 15. Agora, o mais interessante é, nesse versículo lido, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, esses 3 passos que eu classifico como extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual e melhorar cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus. São passos que aumentam nossa intimidade com Deus. Primeiro, vamos pensar na fé. Como está a sua fé no Senhor Jesus? Ela está firme? Ela está confiante? Você está vivenciando uma fé esperançosa? Uma fé que esteja expressando convicção de que o Deus que você está servindo é o Deus que vai trazer à existência o que você espera, o que você está na expectativa de receber do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Pois nossa fé, ela precisa ser continuamente imbatível. E o escritor aos Hebreus ainda diz, ela é a
prova daquilo que não se vê, mas que esperamos que aconteça, que venha, que o Senhor nos dê. A fé, ela não pode ser aquela fé fraca, aquela fé que desmorona no primeiro embate. A nossa fé, ela tem que ser permanentemente imbatível. Então é essa fé que expressa a convicção de que você vai alcançar o seu ideal para a glória do Deus da nossa salvação. Portanto, é importantíssimo que você permaneça fazendo manutenção dessa fé. E a manutenção é ouvindo a palavra. O versículo lido diz que de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, você vai fazendo uma manutenção da sua fé. Porque a palavra ela é riquíssima de conteúdo legítimo para fazer aumentar nossa fé. Você quer ver uma coisa? Davi, na visão humana, totalmente despreparado para enfrentar o gigante. Às vezes, nós olhamos para nós mesmos e estamos diante de um gigante tão terrível que parece que nós vamos sucumbir. Mas, se estivermos embasados na palavra, nós faremos como Davi. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Davi, ele não olhou para o material bélico usado pelo gigante. Davi continuou focado no Deus que ele estava servindo. Eu, às vezes, digo que qualquer um de nós, agarrados com Deus, sempre seremos a maioria. Davi disse para o gigante: olha, hoje Deus vai me dar a tua cabeça na minha mão. E daí a pouco se cumpriu. Bastou Davi usar uma pedra essa que Deus misteriosamente fez acertar a testa do gigante, o qual caiu. Davi sacou a espada dele e teve a cabeça dele em sua mão. Davi não creu naquele estilingue ou tiradeira. Davi não creu nas pedras que ele colocou no alforje. Aquilo ali foi a metodologia que ele entendeu, que o Espírito Santo lhe orientou, e ele fez o que Deus lhe direcionou. A nossa fé, ela precisa ser imbatível.
E para que assim seja, precisamos fazer diariamente a manutenção da nossa fé. E o primeiro passo, o segundo passo é ouvir a palavra de Deus. Saber ouvir. Até porque nós não precisamos emprestar os nossos ouvidos para o inimigo. Às vezes ouve-se muitas vozes e não ouvimos o Deus da nossa alma, o Deus da nossa salvação. Mas quando aplicamos os nossos ouvidos a ouvir a palavra de Deus, genuína, como ela é, impetuosa, poderosa, para anular as artimanhas do maligno contra a nossa mente e o nosso coração. Quando ouvimos a palavra de Deus, que ela é poderosa para fazer tudo o que lhe aprouver em nossas vidas, com certeza o nome do Deus vivo é glorificado em toda a nossa maneira de viver. Porque se nós vivemos para a glória de Deus, nossas atitudes precisam glorificar o nosso Deus. E é muito interessante lembrar que o evangelista João, ele deixou registrado uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus disse, ele num diálogo com os judeus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem o meu falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. É muito importante que se ouça atentamente o que Jesus fala conosco, e toda hora no dia, em todas as horas do dia, o Senhor sempre tem uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra consoladora, uma palavra de esperança, para ir reavivando, potencializando cada vez mais a nossa fé. É interessante também lembrar que no capítulo 8 do Evangelho de João também, Jesus, ele incisivamente deixa uma palavra ali para os ouvintes, hereges, contrários à sua palavra, ao poder do Evangelho. E Jesus diz lá no versículo 47 do capítulo 8 de João, Jesus diz, e o ouvir, quem é de Deus, ele diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha aqui, que palavra duríssima que os judeus tiveram que ouvir. Quem eram esses? Aqueles que estavam sempre opondo-se, contrários
ao que Jesus fazia e ao que Jesus dizia. Eles não tinham prazer na palavra de Deus, eles não tinham prazer na presença do Senhor Jesus, eles não tinham prazer em atentar para as coisas que Jesus fazia e dizia. Porque todo o mover do Senhor Jesus enquanto humanamente entre os homens, Jesus tinha atitudes milagrosas. De repente, até por inveja, eles perseguiam a Cristo, porque por maior que fosse a autoridade que neles houvessem, não era suficiente para fazer os milagres que Jesus fazia. Jesus, oniscientemente, conhecia o coração e a mente daqueles homens, como hoje também Jesus conhece. É muito interessante que se entenda, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele é 100% Deus. E Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Portanto, se houver prazer de ouvir atentamente, aplicar o coração à palavra do Senhor, com certeza a fé será aquela fé inabalável. Como já diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, precisamos de ter passos de fé diariamente. Precisamos ter passos de convicção, de certeza. Precisamos ter nossos ouvidos disponíveis para ouvir o Senhor falar conosco. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então você vê como Jesus está atento a tudo. Aí depois ele diz aos judeus, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus escuta, ouve as palavras de Deus. Se você quer potencializar sua intimidade com Deus, porque é muito interessante estreitar relacionamento com Deus através da palavra, através de ouvir atentamente o que Deus fala. É muito interessante, é muito importante. Por quê? Nossa estrutura espiritual, ela vai ficando cada vez mais forte. A convicção aumenta, a firmeza de ser, em qualquer circunstância, homem de fé, mulher de fé, igreja de fé, depende de viver aplicado à palavra, à genuína palavra, a legítima palavra de Deus.
Há muitas palavras deturpadas por aí. Tem muita gente distorcendo a palavra, mudando textos da palavra do Senhor. Mas quando você estreita intimidade, comunhão com Deus, você vai ter visão e revelação do Espírito Santo para te dar discernimento do que é realmente divino e o que não é. Portanto, amados, tome posse dessa palavra. Estejamos aplicando-a em nosso coração. E com certeza, o Espírito Santo de Deus que habita na sua santa palavra, na palavra que estamos meditando e ouvindo agora, com certeza, esse mesmo Espírito, ele será contigo, abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família. Isso é o desejo do meu coração. Com essa palavra transmitida a nós, a cada um de nós. Deus te abençoe. Guardemos em nosso coração essa palavra, porque com certeza ela veio de Deus ao nosso coração. Fiquem todos vocês na santa e preciosa paz do Senhor. Deus lhes abençoe.